agradecer a todos, olha só, os homens aqui, né? Está prestigiando a nossa reunião ordinária do CONSEG, né, que é o Conselho Comunitário de Segurança. E a nossa pauta hoje, a gente vai dar revisar um pouquinho, ver um relatório, como que foi o mês de março. Março, nós tivemos aqui no dia 2 de março, né? Agradecer aqui ao Executivo por ceder a sala para nós, né? Tivemos até uma visita, tivemos o CONSEG de Pereira Barreto, e a gente discutiu bastante a questão, como que nós vamos fazer para proteger mais as nossas mulheres. Nós sabemos a dificuldade, menos dos assentamentos, foi discutido isso, porque muitas mulheres, elas pedem socorro no assentamento, e quando elas ligam 190, né, cai em 3 Lagoas. Então, a gente é um pouco difícil trabalhar, mas mostrar para elas que elas podem vir para a cidade, né, buscar uma ajuda, buscar um recurso, para que a gente possa estar atendendo. Então, isso foi discutido na última reunião. Também a questão da misoginia, né, como um homem odeia aquela mulher quando ele tem esse comportamento, cria vários conteúdos de violência contra a mulher. Então a gente tem discutido isso, a gente foi para Andradina, né, como consegue, com o delegado, com a DDM, né, discutindo isso, de um projeto para trabalhar os meninos, desde a creche até a fase adulta. Porque as nossas campanhas para mulheres, está sendo para mulheres, né, não está fazendo para homens, né? E tem projeto já existente que chama Silêncio dos Homens, né? Eu participei desse projeto, acompanhando alguns projetos de homens que buscaram ajuda para tratar desse comportamento violento. Então a gente não está tão distante, é castigo. A gente poderia criar esse programa para que os homens pudessem buscar ajuda, né? E trabalhar essa questão. Então, estamos aqui com a Polícia Civil, né, através da pessoa da Flávia, estamos aqui com a Secretaria da Assistência, o Fundo Social, a Ana Edileuza, o CRAS, o CREAS aqui, né, e membros, e o Legislativo, para a gente estar falando como é que foi esse mês de março, né, como é que eu fiquei sabendo do projeto nos assentamentos, mulheres amaram, né, porque eu tenho um trabalho lá no assentamento, e elas amaram bastante. Então, eu vou passar a palavra para a Dona Edileuza, né, para estar trazendo para nós como é que foi esse mês de março, como é que está esse um ano, né, desde aquela conferência até hoje, como é que está sendo aí o trabalho do município. Com certeza. Boa noite a todos novamente. Quero agradecer aos membros aqui na pessoa da Lélia do Conselho, esse conselho tão importante para a nossa comunidade. Agradecer ao vereador Arapa fazendo a representação da Câmara de Vereadores. Agradecer a Flávia, né, representando aqui o nosso delegado. Muito obrigada pela presença. E agradecer as meninas, né, da secretaria que estão à frente dos equipamentos do CRAS, a coordenadora Vivian, a coordenadora aqui Tassiane do CREAS e a nossa secretária da Assistência Social, recém-impossada esse ano, que está aí desenvolvendo um trabalho e ações, né, frente a essa secretaria tão importante para o nosso município. Nós, enquanto sociedade, eu enquanto cidadã, enquanto mulher, eu me sinto na obrigação de estar realizando ações de acolhimento, né, principalmente de mobilização frente à violência doméstica, à violência contra as mulheres. E quero deixar aqui registrado que coloquei uma reunião, falei para o pessoal, frente às notícias que estão aí claramente nas redes sociais, nos meios de comunicação, da violência contra a mulher, que cada 4 horas uma mulher é assassinada no nosso país. Isso quando chega ao caso extremo, né? Fora as outras formas de violência que as mulheres sofrem todos os dias. Agradecer também o Stiga Ribia, né? Que também faz parte desse conselho, que é a polícia, representante da Polícia Militar. Tão importante também nas ações, né? Quando chega a via de fato, a polícia está ali para estar defendendo as nossas mulheres. E aí eu me senti na obrigação de
comunicar para o nosso assistência social, eu chamei as meninas e falei, vamos conversar com as nossas mulheres. Liguei também para a nossa secretária de educação, falei, tem algo muito errado na nossa sociedade. Como que é admissível matar a cada 4 horas uma mulher? Ah, mas não está matando aqui em Caxias, mas é um reflexo da nossa sociedade. E a qualquer momento, pode acontecer. Né? Já aconteceu, já aconteceu, né? várias Quantas vezes, né? Quantas vezes? E a gente tem que fazer essa questão de mobilização, de conscientização. Aí eu liguei para a Silvânia, né? Falei, Silvânia, precisamos agir. Porque a educação, a gente sabe que é a porta de entrada para todas as campanhas, toda a parte de conscientização, porque a criança ela fica na família e na escola. Se na família ele não está tendo aquele respaldo porque a mãe trabalha, o pai trabalha, muitas vezes essa criança fica por conta de outras crianças, né, ou ficam sozinhas mesmo e não tem a frente de uma televisão, de um celular. E aí conversamos e lançamos o projeto Autocuidado, né? Um direito. Esse autocuidado, por que o autocuidado é um direito? Que era a forma de nós estarmos presentes e puxar para essa fala da violência. Então nós fomos lá, conversamos com as mulheres, passamos nos assentamentos. Gente, que surpresa que a gente tem em cada assentamento. Foram 280 mulheres que nós atingimos. Foi muito bom mesmo. E nessa roda de conversa, nós conversávamos sobre a questão como que eu estou me cuidando? Por que será que eu estou me valorizando? Eu me amo? Quem sou eu? Mostrando coisas que até elas não sabiam, né? E essas mulheres, elas foram conversando, aí uma falava uma coisa, outra falava outra. E eu falei, por que as nossas mulheres estão morrendo? Estão sendo assassinadas. Aí foram vários depoimentos, né? Porque a questão do machismo. E o que eu achei mais bonito, tinha uma menina de 12 anos, ela falou, o machismo. Aí falou a questão cultural do nosso país, né? É uma questão cultural, que a mulher ainda é inferior. E aí, será submissão? Será que é mesmo? Aí nós fomos conversando. E teve uma reunião no último assentamento que nós fomos, tinha um homem. Eita, essa reunião deu pano pra manga, hein? Porque aí ele falou, eu posso falar? Aí nós discutimos, essas mulheres ficaram bravas. E você sabe que vai sendo bom que você vê que acende aquela luzinha, desde a menina de 12 anos a senhora de 80 anos. E elas começaram a falar, começaram a questionar, aí uma falava uma coisa, a outra não concordava, e foi excelente, muito bom, maravilhoso. E nós levantamos essa questão mesmo da valorização. Eu tenho que me valorizar, e quando eu me valorizo, eu consigo me apropriar daquilo que eu não aceito para mim. Eu não quero isso mais para mim. Então, foi esse o nosso programa, foi muito bom. E sem contar também que nós temos o programa colocado pelo prefeito, que é a Cidade Acolhedora. E lá tem um dos critérios, é para a mulher que sofre violência. Ela tem prioridade nos critérios. Quando o prefeito trouxe isso, aí eu falei para ele, mas você colocou isso? Aí eu fiquei meio assim. Hoje eu entendo que a visão dele estava mais à frente que a minha. Ele falou, não, tem que deixar esse critério para a mulher que sofre violência, porque ela precisa estar respaldada para conseguir, pelo menos, ter um dinheiro, começar alguma coisa, fazer o curso, né? Ter esse curso. Então essas mulheres vulneráveis, ter essa questão também de estar, porque a gente sabe que financeiramente elas ficam
nesse relacionamento abusivo por conta da Falta da dependência independência. financeira. E aí, nós preocupados com isso, lançamos Castilho com Elas. Depois agora tem Mulheres Empreendedoras, que vai já ser o segundo. Eu falei, Clarice, vamos começar a movimentar. Nós temos muitos cursos através do Senai, através do Sebrae, que valorizam também. A maioria são mulheres. A maioria. E tem muitas, eu já falo direto, a Clarice já liga para mim e fala, Dona Edileuza, eu já reservei 5 vagas para as mulheres que estão em estado de vulnerabilidade. Então, se tem 16, 5 já está para essas mulheres. E é oferecida para elas, essas vagas. Então, é uma preocupação que a gente tem muito grande, mas a Rô teve uma fala muito enfática aí, e que é muito propositiva. Nós precisamos trabalhar a cabeça dos meninos. Eu acho que quando nós começarmos a trabalhar a cabeça dos meninos, eu acredito, viu, vereadora Arapa, que nós vamos conseguir mudar muito. E vai partir de nós, enquanto políticos, as nossas ações, né? Você, o prefeito, eu, enquanto presidente do Fundo Social, todo esse pessoal da comunidade civil aqui organizada, a Rô, né? A Leia, a instituição, né, da Polícia Civil, Polícia Militar. Então você vê que faz uma corrente muito forte. Quando a gente consegue mobilizar todas essas entidades e instituições, a gente consegue mudar a nossa realidade, eu tenho certeza. Com certeza. E parabéns, viu, Rô, por você ter reativado esse Consegue. São essas ações que fortalecem e que dá respaldo e de certa forma também uma cobrança para que a política ela tem que caminhar juntinho mesmo e fortalecendo as políticas públicas. Está no caminho certo. Ai, obrigada. Né? Então a gente vê que é importante, né? Gente, juntos, né? A gente consegue, né? Então eu tive várias oportunidades quando eu trabalhei na Gradina, eu fiquei 9 anos lá, e 2 anos eu fiquei, acho, 2, 3 anos fazendo um projeto para os meninos. Então os nossos meninos, né? Meus ex-meninos, né? Eles eram orientados a entender a importância de cuidar das mulheres. Então ele já saiu do programa de trabalho, de geração de renda, que é o Jovem Aprendiz, ele já saiu desse programa sabendo que ele não pode. E vários jovens nos encontros falavam, mas meu pai bate na minha mãe. Né? E eu falei, o que você acha disso? O que você sente quando você vê isso? Ai, mas eu entro no meio, né? Então, aí ele falou assim, briga de marido e mulher não se mexe a colher. É a frase, né? Aí uma jovem falou assim, não, se mexe. Se alguém tivesse metido a colher na briga dos meus pais, minha mãe não tinha morrido. Então, a gente tinha esse debate. Então, isso trazer para esses jovens esse entendimento, né? Olha, não está dando certo? Ó, afasta. Né? O negócio é não aceitar o não. O negócio é não aceitar o não. O que é esse não? Trabalhar muito isso com os meninos, né? Agora eu quero, assim, ouvir a fala, né, da Polícia Civil aqui, através da pessoa da Flávia, né, dessa mulher guerreira, que está à frente aí da Polícia Civil, aqui representando o Dr. Genivaldo. Aí você fica à vontade. Então, Microfone. Rosângela, inicialmente eu queria ressaltar assim, na figura do Dr. Genivaldo, que foi muito importante aquele trabalho que você fez no ano passado, que eu acredito que depois daquela reunião na Câmara Municipal, foi assim, muito eficiente para tirar muitas dúvidas de muitas mulheres. Por quê? Porque muitas mulheres passaram a procurar as delegacias, a nossa aqui, eu estou falando pela nossa, onde eu trabalho, demais tirar dúvidas, muitas vezes é aquele negócio, as mulheres não tinham conhecimento, ou tem vergonha e tal, mas foi assim, um divisor de águas. Eu, né, como na pessoa de policial, fico ali na frente, sempre atendendo, e aumentou pessoas à procura da polícia para tirar dúvida,
para saber como que funciona. E eu acho muito legal. Procuramos os outros policiais, não só a mim, porque ele trabalha com outros investigadores, né? Então, a nossa cidade é pequena, aqui nós temos a oportunidade, um conhece o outro, pergunta, né? A gente tem esse diferencial. Então, muitas orientações foram dadas, muitos procuram a delegacia, e eu achei muito interessante aquele trabalho que começou no ano passado com você, né? Com os demais órgãos, então eu queria frisar sobre isso daí. Mas a Polícia Civil também não fica atrás, está combatendo de frente, né, a situação na figura do Dr. Genivaldo e os demais policiais. Então, aqui nós hoje temos a DDM Online, né, que é a Sala Lilás, que é muito importante. Falo do funcionamento, hoje eu estou de sobreaviso, mas aqui eu estou com um colega lá, que tem um policial designado para isso, que trabalha das 20 às 4 horas da manhã, e no dia de semana, e nos finais de semana, das 8 às 4 da tarde, às 16, e das 20 às 4 da manhã. Aí você para e pensa, né? Mas e os outros horários? Fica desfavorecida a pessoa e tal? Não. Nesses horários, a mulher que precisa entra em contato com o 90, né? Que o 90 é o caminho geralmente inicial, que ela liga ali que é o mais urgente, né? O policial militar entra em contato com a gente da Polícia Civil, porque todo dia tem um policial que fica de sobreaviso para qualquer emergência. E se for caso de violência doméstica, nós já somos orientados a isso. Automaticamente a gente já liga para o policial civil que está designado para isso, que fica na delegacia. É legal. Ele fica esse horário lá. A mulher chega lá e já recebe a mulher, tem um sistema, eles colocam na frente, contato com a pessoa de São Paulo. É muito bacana, muito legal. Então ficou muito legal mesmo. E teve casos assim, que muitas vezes pessoas conhecidas me procuraram no final de semana, falaram, Flávia, eu estou com uma situação desse jeito, espera aí, você bateu lá na porta, mas eu vou ligar ali pro colega, o colega já atendeu, fez todo o trabalho da mulher, porque a mulher ficou se sentiu mais segura com isso. Então, e nesses horários, se não tem, o policial que está de sobreaviso, ele atende. Então, né, a DDM no lar de semana começa às 8 horas da noite, às 20. Mas, das 18, que depois do expediente, até às 20, se precisar, eles vão ligar para o sobreaviso. A gente vai atender também. Então, não deixa a pessoa desamparada, não deixa a mulher desamparada, né? Então, gente, eu achei, vai ser muito legal mesmo, né? Então, aqui a gente não pode falar que meios que não estão sendo fornecidos às mulheres, não só falando pela Polícia Civil, mas os demais, que eu vejo aqui a parte social, né, e todo esse apoio. Então, aqui não tem como falar que a mulher não está sabendo do que tem ao alcance dela, dos instrumentos que pode estar ajudando, né? E isso está sendo muito legal. Então, eu tenho que falar que aumentou a procura para tirar dúvidas, né, está sendo atendida mesmo, o judiciário ela está pedindo a medida, já no outro dia mesmo já está lá sendo... Até muitas vezes no mesmo dia, depende da gravidade da situação, a mulher já está sendo amparada. Então aqui está funcionando bastante. Muito bem. Então, quero parabenizar vocês, olha, não sabia do horário. Então, assim, tem essa oportunidade, tá vendo que a gente precisa, né, falar sobre isso, né? Eu quero passar agora para Regiane, a nossa secretária aí, né, da assistência, para falar um pouquinho. Boa noite, né, a todos aqui. Que bom estarmos aqui todos juntos, né, executivo, civil, representando a nossa sociedade, fundo social e toda a estrutura da administração pública aqui presente. Como a Edileuza disse, eu sou recém-impulsada, então estou aqui trabalhando com esses equipamentos de CRAS e CREAS para tentar dar um acolhimento digno a essas mulheres. Né? O CRAS é a porta de entrada, é onde as meninas que trabalham no dia a dia com essas famílias, elas que começam a perceber algo de estranho e aí encaminha para o CREAS e o CREAS pega a situação quando já está numa situação assim, trágica, né? Caótica, a vulnerabilidade mesmo chega no seu limite. E Castilho, nós temos muitos casos, gente. A gente acha que a cidade é pequena, que todo mundo conhece todo mundo, mas os casos de violência contra a mulher, de todos os tipos, que às vezes a pessoa vê a violência física, ela só se expressa, ela só se explode, a comunidade fica sabendo quando tem uma discussão, quando tem um calor a mais na situação. Mas a violência psicológica, a violência patrimonial,
A violência financeira também faz parte da violência doméstica. E a gente tenta, né, explicar para essas mulheres todas essas questões e mostrar a elas a porta de entrada, o caminho, o acolhimento que a administração tem no preparo dessas meninas para acolhê-las e orientá-las da melhor forma possível. Nessa rodada de conversa com as mulheres na zona rural, que foi de extrema importância e uma ação assim, que eu achei fundamental do Fundo Social, apresentado pela Edileuza, foi mostrar a elas esses caminhos, que elas tinham que elas têm o Disque 100, têm o 190, elas têm a porta de entrada do CRES para procurar esse acolhimento, junto com a Tassiane e as outras meninas da assistência social, e ela tem a Secretaria da Assistência também, que muitas a gente recebe ali, com essa fragilidade, porque é um assunto frágil, é um assunto delicado, que não envolve apenas a mulher, acaba envolvendo um núcleo familiar, né? E o que você propôs de trabalhar os meninos é uma excelente proposta, porque a gente tenta trabalhar com isso para tirar esse ciclo vicioso que se forma. Porque hoje mesmo eu ouvi um relato de que a mulher falou assim: ele faz isso comigo porque o pai dele fazia com a mãe dele. Então isso não pode acontecer, isso não pode se repetir. A família tem um filho menor, né? Então a gente tem que quebrar isso e tentar educar os filhos nessa proporção. Sim. Você mostrar para o seu menino: eu tenho 2, mulher não é objeto, mulher é um ser mais importante que tem no mundo, é ela que dá a vida, é ela que está ali para tudo. Então eu educo muito, respeite o não é não e acabou. Você não tem que insistir num relacionamento que não dá frutos, né? E isso causa grandes perturbações, grandes inquietações, e que a gente tem que trabalhar com isso. Mas a administração pública preza pelo acolhimento dessas mulheres, tanto nos projetos, como eu falou da cidade acolhedora. É gratificante você estar num projeto e você ver, como, né, Vivian, as mulheres que saíram das primeiras edições, que hoje estão com carteira assinada, estão levando a vida delas, cuidando dos seus filhos, tendo dignidade. Então, a gente está aqui para trabalhar para isso. Para que se em 50 conseguirmos, né, nós vamos conseguir com esse trabalho, resolver a vida de 2%, 1%, você já resolveu grande coisa e se dá por sucesso todo esse trabalho que vem sendo feito. Muitas, né, conseguiram romper com esse ciclo de violência por conta desse programa da Cidade Acolhedora, no qual eles recebem uma bolsa, né? E elas conseguiram sair dessa situação no qual elas se encontravam devido à questão financeira. Porque na realidade, né, é uma bolsa, não é um salário, né? É uma bolsa. Isso. E interessante que muitas relatam que estavam com problema de saúde emocional. Exatamente. Precisava sair de casa. Então, muitas mulheres adoecidas também. E que elas saindo, se relacionando com outras mulheres, elas se fortalecem. Porque esse relacionamento interpessoal que elas têm, isso fortalece ela a criar coragem, a ter força, a falar: não, eu não quero isso mais para mim, chega, isso basta, né? Sim. E agora você imagina que nós passamos também falando do Conselho de Segurança. Quando nós falamos que a gente tem todo esse aparato, que tem a polícia civil, militar, que nós temos a sociedade civil, que tem um Conselho de Segurança, que eu ia junto sempre com alguém da assistência e eu como fundo social. Quando a gente falava isso, elas se sentem protegidas, porque na realidade elas querem ser protegidas também, né? Nós temos, depois nós vamos deixar para a Tassiane falar, a questão do aluguel, né? Que muitas vezes, quem não sabe de um caso de uma mulher que chegou aqui de fora, ela veio por conta de violência de outro município, outra cidade, outro estado, e ficou na rodoviária com 3 crianças.
Aí a comunidade começou a falar, como, né, tá desse jeito. E nós tivemos que acolher. Aí falou, por que você não quer voltar para a sua cidade? Leva, né? A gente volta para a tua cidade. Ela falou, porque se eu voltar para lá, eu vou ser morta. E aí o que você faz? Vai pedir um grito de socorro na nossa cidade. Veio. Aí o que aconteceu? Aí nós fizemos o aluguel social, as crianças foram colocadas na creche e ela começou a trabalhar. Já? Ela começou a trabalhar. Por quê? É um ser humano. É um ser humano, são 3 crianças. A gente não abandona, a gente tem que acolher. Outro dia eu estava sentada aqui nessa mesa, numa reunião, entrou uma mulher, qual me colocou, porque ela queria falar comigo, e ela falou para mim, olha, eu venho de outra cidade, eu tive um relacionamento com um rapaz daqui, do aceitamento, e só que ele me deixou, quando ela estava com a bebezinha no caminho, com o filho assim. Aí o menino falou, eu vou te proteger, não, ninguém vai fazer nada com você. Aí aquilo vai desmoronando a gente, né? Agora você vê o filho, uma criança de 7 anos que ela não vai proteger. Eu sou seu super-homem. Eu te protejo. Aí ela falou para mim, meu Deus, eu estou pedindo socorro, me ajuda. Aí eu falei assim, sua mãe? Aí a gente pergunta a mãe. Não, minha mãe eu trouxe para cá. Aí a mãe estava aqui. Ela falou, mas eu preciso, porque eu não quero. Eu falei, por que você não pode voltar? Violência. Ela falou, eu não posso, porque é o pai do menino. E aí ela estava sofrendo violência com o pai do menino. Aí você tem que acolher. Você tem que acolher enquanto ser humano mesmo. Não tem como você fechar a porta para uma pessoa que está pedindo socorro para você. Aí nós acolhemos, aí depois a gente sempre está em conversa, né? Aí eu conversando com a secretária de assistência, aluguel social, cesta básica, encaminhamento para os órgãos para ver o que ela pode estar fazendo. Trabalho psicológico. Trabalho psicológico, e aí fica te agradecendo. Uma coisa assim que você fica pensando, né? Não tem que agradecer, é a obrigação do poder público fazer pelas pessoas. Eu falei para ela assim, não tem que agradecer, a gente tem que te acolher. Igual a polícia tem que defender, sim. A polícia está ali para defender, né? Para garantir os direitos quando chega num ponto que não tem mais. A família falhou, a educação falhou, a sociedade ela não pode abandonar. Então esse Conselho de Segurança é para isso, né? O que nós vamos fazer para a nossa comunidade? O que nós vamos fazer para a nossa sociedade? Olha que momento importante. Poder Legislativo. O que nós podemos estar cobrando do Executivo, que é o que o Legislativo faz. E tem que fazer mesmo, para a gente melhorar essa situação, né? De diminuir, pelo menos o nosso município. Opa, se a gente conseguir diminuir aqui, vai estar muito bom. É o lugar onde a gente mora. Quem sabe a gente pode traçar ações agora com esse conselho que vire um modelo também que a gente pode estar trabalhando. Porque várias cabeças juntas a gente pensa melhor, sai boas estratégias, né? Com ações eficazes, eficientes, a gente tem que fazer acontecer. Às vezes a gente fica quietinha, né? Mas a cabeça da gente fica funcionando. O que a gente pode fazer para melhorar? Infelizmente, Sair da zona de conforto, né? a gente percebe uma sociedade muito julgadora. Julga, né? Julga a mulher, porque ela está se submetendo a este papel, mas esquece de que por trás de uma mulher que está sofrendo violência, ela tem toda uma história, tem todo um porquê, tem todo um ciclo. E pode ser que neste momento ela não consiga romper, né, esse ciclo de violência por N situações. E não cabe a nós julgar, nós estamos aqui para acolher. Né? Nós somos órgão público, nós somos assistência que temos este papel de acolher, para que ela possa se sentir então confortável e assim o trabalho que a gente desenvolve conseguir romper esses ciclos. Lá no CRAS,
nós temos muitos atendimentos com o núcleo familiar, que é a mulher. É a mulher com filho, é a mulher que toma banheiro, é a mulher idosa, é a criança, é desde o nascimento até, né, quando a pessoa se vai. E, na maioria das vezes, esse acolhimento também é feito por mulheres, por coincidência, né? E, às vezes, ela já passou lá 1, 2, 3 vezes. Nós fazemos a orientação, fazemos um trabalho de prevenção, de informação, no qual todas as assistentes sociais que lá estão orientam, porém ela não tem essa coragem de romper esse ciclo. Mas a gente está ali para apoiar, para acolher, para orientar, principalmente para fazer os encaminhamentos necessários, para ofertar os benefícios que naquele momento ela está necessitando, como a dona Edileuza bem disse. Nós temos um apoio muito grande da Secretaria de Assistência, do Fundo Social, do pessoal da saúde também. A gente trabalha em conjunto, fazendo atividades, fazendo ações comunitárias, para que essas informações consigam chegar nessas mulheres. Nós temos o acolhimento também lá, que também vai homens. Também nós temos um atendimento com homens, né? E nós não deixamos passar também essa orientação de que quais são os direitos das mulheres. E é importante também frisar que não só em março é importante esse trabalho, né? Ele é um trabalho contínuo, porque a informação, ela nunca é demais. Mas quanto mais você informa, mais a pessoa precisa ser informada. Então, nós fomos na zona rural, temos grupos que atendemos na zona rural, temos grupo que atende aqui também no CRAS, e é um trabalho contínuo. Palestras, encontros, reuniões, dinâmica. É um atendimento que a administração, desde quando nós começamos, ela deu como prioridade. Porque, como a dona Edileuza bem disse, quando uma mulher é bem tratada, quando uma mulher ela é valorizada, o resto da família também é. Né? Então, esses meios que a gente encontra para poder dar o melhor atendimento para essas mulheres que precisam, o encaminhamento com o CREAS também, que está aí sempre para poder agir na onde que precisa agir, né? Lá na situação, na hora que já chegou às vias de fato, e nós também para poder dar essas informações. Essa frente de trabalho também veio para somar muito, são mais de 80%, 90% são mulheres. Tem alguns homens? Tem. Porém, o nosso grande público maior da frente de trabalho são mulheres. São mulheres que hoje já conseguem encontrar uma independência financeira, conseguem também ter uma dependência emocional muito grande. Este ano nós começamos a fazer esse trabalho, né? Por mês com elas, fizemos um janeiro branco, que foi muito importante para elas. Teve um acompanhamento psicológico muito bom do pessoal da saúde, no qual nós fizemos estes encaminhamentos. Então, nós estamos caminhando para poder cada vez mais melhorar a nossa acolhida, o nosso atendimento, as nossas informações para todas as mulheres. E agora também já vamos estender essa questão da figura masculina, que também precisa ser orientada, precisa ser trabalhada, precisa também ter um olhar diferente, sendo na prevenção, sendo no acolhimento também, né? Porque a gente não sabe o que essa pessoa viveu, né? Tem toda uma questão psicológica, tudo tem um caminho a ser seguido e também ser orientado. Então, é muito bem-vinda, né, essa ideia que você deu para a gente poder fazer esse trabalho com os homens, né? Quem sabe a gente não consegue criar um grupo de homens, é um sonho. Grupo de homens também, para poder partir para a questão do homem cuidando de homens, né? É porque lá no caso tem bastante homens também, dá para chamar aquele grupinho lá para... Se o município tiver um homem, né, não é desprezando as mulheres, eles vão se abrir melhor com homens, né? Então, depois eu vou passar para vocês o documentário de como eles começaram esse projeto em Belo Horizonte, que é um psicólogo que começou, chama O Silêncio dos Homens, e eles se reúnem para discutir. São homens, são aqueles homens que
A mulher não tem a medida protetiva? Quanto ele não pode se aproximar dela, certo? Quanto ele está afastado dela, ele é tratado. Ele é, para ele, né? Isso, o juiz vai designar ele para esse grupo, porque ele não pode se aproximar dela. Então a mulher vai ficar mais tranquila, porque ele está lá sendo tratado. Então a gente vai por esses lados aí. Os homens que já têm aí uma medida protetiva, que a mulher tem a medida protetiva, que esse homem não pode, ele vai para esse grupo, né? As crianças, né? As crianças, infelizmente, reproduzem a violência. Você pode ver nas escolas, você pode sentar aí com um professor aqui, Formiga, ele sempre fala pra mim, né? Nossa, tem um menino que é violento e ele vem com comportamento, porque dentro de casa, ele às vezes ele não está entendendo essa reprodução. Por quê? Ele quer, né? Eu vi uma história de um menino numa escola aí, que ele só bate nas meninas. Ele só pega no pé das meninas. Aí foi ver a história, é o que ele assiste em casa, né? Ele reproduz na escola. Então tem que trabalhar, né? Você está com a educação, vê aí, para a gente trabalhar aí as escolas, né? Com os professores, para identificar por que aquele menino está violento. O que levou ele? Gente, sempre tem uma história por trás. Sim. Sempre tem. Não tem como isso aí, né? E a gente ter esse olhar, né? A gente só condena a pessoa. Esse menino tem que ser expulso da escola. Ele tem que levar uma suspensão. Lógico que tem as consequências, mas por que ele estava daquele jeito? Né? Ter esse olhar, né? Então, é isso que algumas cidades, alguns estados já estão fazendo isso. Então, eu acho que aqui na região de Araçatuba, Castilho vai ser a pioneira aí para fazer esse trabalho. Eu estou buscando apoio aí de fora, depois eu sento com vocês, que vai dar certo, né? Para a gente estar fazendo isso. Agora, antes de passar o CREAS, né? Quero ouvir um homem, né? Vou passar aqui pro nosso vereador para estar falando aqui com a gente. O que a gente conversou aqui, qual que é a visão, como um homem, né? Antes de vereador, né? Primeiramente, obrigado, né? Obrigado pelo convite de estar podendo participar dessa reunião. A Dileus, ela deu um show de aula aí para nós de como um homem tem que conduzir uma família, como ele tem que conduzir o seu trabalho, como a mulher tem que se portar. Não é por morar na cidade ou morar na zona rural, na beira do rio, que os direitos são diferentes, que a informação não vai chegar da mesma forma, até porque temos veículos que consigam levar até lá, e as campanhas que eu também não conhecia, fiquei muito feliz em saber que vocês já fazem isso aí, por isso que hoje o reconhecimento do trabalho está sendo apresentado em números. Como a senhora falou também sobre por que não está acontecendo tanta mortandade aí fora e aqui não. Então, com certeza isso aí já é fruto do trabalho que os nossos departamentos estão fazendo. Eu vim de uma família simples, porém uma família que é muito carinhosa, muito amorosa. Eu nunca presenciei tios meus, eu fui criado com os tios e avós, nunca vi meu avô levantando a mão para minha avó e nem meus tios. Então eu também segui nesse exemplo e graças a Deus hoje tenho uma família, já tenho um casamento há 28 anos, eu não tenho problema com a minha esposa, graças a Deus. Mas a gente vê que às vezes tem muitas coisas que levam à violência. E eu acredito que um dos fatores que mais leva é o uso da bebida e o uso da droga. Ela dá um funcionamento muito grande, porque tem muitos pais de família que ele é um exemplo de pai durante a semana, no trabalho, o cara se dedica à família, só que quando ele coloca a maldita da bebida exagerada na mente, ele perde a estribeira. Ali ele não pode ouvir uma verdade às vezes, e esse silêncio da mulher durante a semana machuca ela, porque ela quer participar da família, da educação dos filhos, e muitas delas às vezes é tirar o direito disso, porque pelo machismo, por achar que a palavra final sempre é dele. Eu acredito que não pode ser assim. Nem fala que sempre do lado de um homem existe uma grande mulher. Eu falo que ela está à frente. Ela está
está sempre à frente, porque ela tem a sensibilidade, ela tem uma maneira de ver a vida diferente, ela tem uma maneira de cobrar dos filhos que os pais não conseguem fazer. Mas eu estou muito grato, estou muito feliz por poder representar, quero aprender mais vezes e vindo mais vezes em outras reuniões também e poder agregar com vocês aí essa bandeira de defender a mulher, de poder ter elas como as nossas líderes, as nossas mães, as nossas irmãs, as nossas filhas, as nossas avós. E não pode acontecer essa violência, porque a nossa força é muito desproporcional. É uma covardia muito grande. E espero que quem vem a assistir essa reunião que hoje foi marcada se conscientize de que tem outras maneiras da gente ser feliz. A violência é uma que não leva à felicidade, de forma alguma. Então, vamos conscientizar e vamos fazer o melhor pelas nossas mulheres, pelas nossas mães. E tem muitos filhos aí também que merecem um puxãozinho de orelha porque não sabem tratar a mãe. Sim. Eu falo que na minha casa, quando eu vejo um filho meu querendo exaltar um pouco a palavra com minha esposa, eu já chamo ele de canto e a conversa é diferente. Por quê? Porque ele, às vezes, ele acha, porque já está um rapagão, ele tem que pular alguns obstáculos ali, que ele já pode criar esse tipo de fala, e aí ele é contigo. Na minha casa ele é contigo. E lá, quem canta de galo lá é a mulher. Não é nem eu. É ela que dá a cartada final lá. E sobre aquele problema, que a senhora até chegou a falar no final da sua fala, de que às vezes a mulher quer se comunicar, então pedindo socorro no 90, né? Uhum. E aí cai no PMS. A gente já tem uma maneira de estar fazendo uma base aqui onde a gente consiga colocar até paralelamente nossa central de ambulância, onde está o órgão que trabalha 24 horas por dia, de estar vinculando o número de telefone nesse mesmo setor para não criar gastos para o município e ficar uma operação eficaz. Isso é possível? Olha, deixa eu te fazer, você está falando sobre essa situação, é bom falar assim, eu que trabalho na polícia, é um problema muito sério. Não só que atinge os casos de violência doméstica, mas nos crimes em geral. Já tive situação de homicídio, pessoal na divisa com Mato Grosso do Sul, Beira do Rio, Fazendinha, Junqueira. Não chegar até vocês. Ligar no 90 na altura do crime, na prática do crime, e cair no Mato Grosso do Sul. Você está entendendo? Aí, o que acontece? Ali é o problema de uma torre de telecomunicação. Esse tem que ser um projeto que tem que ser trabalhado aqui, o poder público, eu acredito, para estar aumentando essas torres, alguma forma de comunicação. Porque o problema é a torre de telefonia. Tinha que ter algum meio de aumentar ou de colocar mais, porque é esse problema que está faltando ali. E é um problema grave. Porque é dura a pessoa precisar de ajuda e cair no outro estado, o que o outro estado vai poder te fazer para te ajudar? E isso daí foi uma questão que eu já até falei no júri, que eu participei recentemente, que a própria menina que viu a vítima de homicídio, ela tem que procurar meu telefone, por quê? Porque eu entrego intimação, isso que é o bom. Como eu entrego muita intimação na cidade, o pessoal acaba guardando meu telefone. Então, eu falo assim, polícia 24 horas. Eu estou de folga, o povo está entrando em contato. E a pessoa me ligou 7 horas da noite, 19 horas, para falar sobre um homicídio, uma tentativa de homicídio, e pedir socorro, falando não conseguindo, claro. Aí eu falei, peraí, liga pro Xiraíba, PM, e fez o pessoal da ambulância para a gente passar socorrer. Rapidinho foi. Mas o certo, né, era ter, eu acredito nessa questão da torre de telefonia. Eu não sei como que, assim, ao certo funciona aqui, quem estabelece daí, quem Mas quando ela ligou para você, se a gente tem um sistema de WhatsApp aqui, canal de WhatsApp. Eles ligam no WhatsApp. É muito mais fácil para eles, a mensagem chega chega fácil, porque às vezes devido ao sinal, um áudio chega melhor do que uma ligação. A ligação corta, você não consegue definir, às vezes está com desespero. Não, mas aqui é aquela questão, WhatsApp. Né? Só que hoje eu já vi que tem WhatsApp da central de ambulância. Então, né? Só que é umas coisas que tem que ter conhecimento, da publicidade maior, porque aí o que aconteceu? Como aqui tem o pessoal que tem um WhatsApp da segurança pública, já entrou bombeiro, já entrou ambulância e chegou lá no Junqueira, tá entendendo? Sim. Só que eu vou falar assim, tem que ver essa questão dessa torre, né?
por que não está fazendo esse atendimento, o que precisa, né? Eu acho que isso aí vai além do setor, mais do setor público e tal, né? Tem que ser conversado Acho que tem que falar com a Anatel, não é? Eu acho que eu recebi uma denúncia pelo meu WhatsApp também, de Jupiá. Gente, aí eu liguei pro 190, vou atender. A gente está fazendo a ponte, então se a gente está conseguindo fazer a ponte, eu acredito que a gente pode colocar uma sala onde a gente consiga fazer essa ponte, fazendo um trabalho com o WhatsApp e com o próprio funcionário que a gente já tem em mãos no departamento onde funciona 24 horas. Ele não vai aumentar o custo nenhum e vai atender muito mais rápido. 90 cai numa central. Cai numa central lá no Copom lá em Araçatuba. Eles até não entendiam por que eu estava ligando. Eu falei, olha, eu moro em Castilho. A moça que me ligou mora em Jupiá, é um assentamento, é divisa com Mato Grosso do Sul. Eu fui explicar, e demorou muito, porque até entender por que eu estava ligando, eu estava tentando socorrer a menina. E a coisa está acontecendo lá. E a coisa foi acontecendo. E ela fugiu da casa, foi para outra casa, e o cara tem facão para pegar ela. E eu ligando, falou, ó, eu preciso de alguém, eu liguei para o Estiga, ele já mandou, nem se perguntou, já mandou para socorrer a moça. Olha, não é fácil não, já algumas vezes, não é a primeira vez que eu entro numa situação dessa, de um duplo homicídio na divisa, e a família tem meu telefone, devido à entrega de intimação, fala, Flávio, estar acontecendo isso, preciso de ajuda, e eu aqui fazendo aquela ponte. Tá entendendo? Não é fácil, né? Porque a gente se coloca no lugar. Eu, pelo menos, eu me coloco no lugar e se fosse eu me ajudo. Então, minha família sofrendo isso daí, não é? É um problema do Estado, né? Vai além da gente. Vai além da gente, né? E a câmera? E aí acaba sobrecarregando eles, que são funcionários e todo mundo está telefonando com eles, particular. Mas é um problema. Mas é um problema. Mas você pensa assim, você vai deixar a pessoa morrer? E como fica com sua consciência depois como funcionário público, que você é contratado para atender a pessoa? Eu vou deixar a pessoa ali pedir um socorro para mim, vou virar as costas e falar, ó, espera aí, vê o que faz. Não é assim que as coisas funcionam. O nosso telefone não para e a da primeira dama também não, tá? Porque aonde chega para nós, chega para ela, chega para o prefeito, só quem trabalha chega que para o tem. secretariado. Você não tem mais E só para finalizar a minha fala, eu quero registrar aqui a data que a gente preparou, né, a homenagem para as mulheres, né, cidadãs. Foi um momento muito importante para mostrar que a Câmara de Vereadores ela está vendo as mulheres, ela quer valorizar, ela quer representá-las e mostrar para elas que estamos juntos. Independente. Da mulher cidadã. Foi criado o projeto de lei e todos os anos vai ser aí homenageada as mulheres que estão à frente, lideranças como você. Eu fui ano passado, né? Então, vai revelar a sociedade, valorizando elas, para que isso respingue para os homens dentro de casa, que tem homens de fora que estavam valorizando a mulher deles lá dentro, de uma forma educada, de uma forma gentil, de uma forma carinhosa e com amor. Então aquele ato lá foi um ato de amor para cada mulher, pelo reconhecimento, pelo trabalho, pela dedicação que ela teve com a sociedade. Tá bom? Tá bom. Obrigada. Tassiane. Vamos lá, eu entrei aqui do merecido como assistência em 2014, né? E aí eu não sei se Deus tem preparado para mim agora em Castilho, porque eu fiz um concurso e passei de novo agora, né? E eu não estou aqui para falar da Dona de Deus de maneira alguma, mas eu estou aqui desde 2014, eu já trabalhei na Independência, concursada, já trabalhei em Andradina, né? E o ano passado, assim, foi inúmeros concursos que eu passei e eu ia sair. E meu pai falava, não, a estrada é perigosa, não vai, espera aí, vai ver. E eu prestei de novo o concurso, passei e continuei. E quando o Paulo entrou no primeiro mandato dele, a Dona de Deus me chamou para ir para CREAS. E naquele dia ela estava com a Ambrosina, na época era a Raquel, aí eu liguei para mim e falei, Vivi, eles me chamaram para ir para o CREAS, vamos chamar para ir para o CRAS. E quando inaugurou o CREAS em Castilho, eu lembro que era 12 de maio de 2016, eu fui para o CREAS. Eu, uma assistente social que chamava Bruna, que ela pediu exoneração, muito boa, e a Vivi. E nós somos assim,
pulamos no CREAS, e o que nós vamos fazer no CREAS? Né? A gente não entendia muito o que era o CREAS. E hoje a gente entende que o CRAS trabalha a prevenção, né, para não acontecer situações de violência, de violações, trabalha a parte de benefícios, enquanto o CREAS pega essa parte mais crítica, né, que acontece. Então a gente trabalha com problemas sociais mais graves. Então eu trabalho com negligências, abandono, violência física, psicológica, verbal, patrimonial. E me dói muito saber que está crescendo muito o número de violência contra a mulher dentro do município. E alguns casos são reincidentes, mesmo a gente trabalhando com aquela mulher, né? Toda segunda-feira eu tenho um grupo que chama Elas, no CREAS, que é para trabalhar momentos de reflexões com mulheres vítimas de violência, seja elas com boletim de ocorrência, medida protetiva ou não. E hoje eu estou até machucada, eu estou até roxa aqui, porque veio o transporte escolar, me ligou a respeito de uma mulher que ela estava sendo agredida na zona rural por um homem e pediu se eu podia atender ela semana passada. Eu falei, claro, na hora que eu horário ela não foi, 2 vezes. E aí hoje ela foi no grupo. Eu liguei ontem para o pessoal do transporte, que no domingo eu fico lembrando eles da reunião, né? Gente, vamos para a nossa reunião, para o nosso café de reflexão sobre essas coisas, e ela foi hoje. E ela foi hoje, e aí ela foi hoje e levou um filho dela pequenininho. E aí logo eu liguei para a Regiane. A Regiane acho que estava aqui. Eu falei, Regiane, vem aqui, pelo amor de Deus, que eu não sabia o que eu fazia. E ela me apertava aqui. Enquanto ela estava comigo dentro da sala, esse cara rodeava o CREAS, né? E eu não sou uma pessoa que eu não tenho medo de ninguém. Eu ainda falo assim, eu não sou filha de uma assustada. Eu acho que a minha mãe, ela falava assim pro meu pai, eu bato você dormindo, sei lá em mim. E eu falo isso, e ele rodeava o CREAS. E eu tenho hoje um segurança, um porteiro no CREAS, porque eu trabalho com pessoas mais difíceis, com moradores de ruas, que muitas vezes chegam drogados, eles não aceitam que a gente não pode ofertar alguma coisa, eles querem agredir a gente. E como o porteiro percebeu, ele perguntou, o senhor quer alguma coisa? Ele falou, minha mulher está aí dentro com meu filho. E ela me apertava porque ela não tinha coragem de fazer o boletim de ocorrência, porque ele falava, eu vou ficar presa 6 meses, se você solta eu te mato. Eu liguei para a Regiane. E aí eu liguei para a Regiane, fome, ela, não vou fazer o BO, moça, não tem como, não vai dar certo. Só num lugar para eu ficar, eu falei, se você não me ajuda, se você não fizer o BO, você não vai cuidar dos seus filhos, sabe por quê? A violência está sendo com os seus filhos também. Ele tinha 2 adolescentes, 2 crianças. E aí, com muito custo, eu, a Regiane, a Aline, a Vaniele conversando. Eu vou fazer o boletim de ocorrência. E ele lá, em volta do CREAS. Zona rural, em volta do CREAS. Aí eu vou fazer. Eu falei, Regiane, não dá tempo de eu esperar o aluguel, eu vou explicar. O aluguel do Estado de São Paulo, porque ele demora para chegar na conta, Regiane. Não, nós vamos colocar ela dentro de uma casa já. Consegui uma casa que tinha uma outra família saindo do aluguel social do município, já colocamos ela com esses 4 filhos. Tiramos ela da zona de risco. Levei ela para a delegacia. Fizemos o boletim de ocorrência. Hoje a gente tem uma funcionária da delegacia, né, Flávia? Tem. Maravilhosa. Tem uma só para atender. Só para atender isso. Só caso da violência Como chegaram doméstica. novos escrivães, vieram 5 escrivães. Então, desses 5 escrivães, surgiu a oportunidade do Dr. Genivaldo de designar uma pessoa só para cuidar de violência doméstica. Ai, que maravilha. Então a gente chega lá, faz tudo, daqui a pouco a pessoa só vai mexer com isso. E ela fica responsável, ela é maravilhosa. Maravilha. Toda hora a gente está no contato. Fizemos BO, está sendo que levar ela para o MF. Tá, e os filhos dela escondidos dentro do transporte escolar, porque o cara estava atrás. O pessoal do transporte ajudando a gente aí na hora. Eu peguei os meninos, coloquei no carro, o CREAS, e fui levar para a sogra, para a mãe do agressor, que chamou já a polícia para ele. Só que no dia ela não teve coragem de fazer o BO. Você entendeu? E eu já atendo a sogra, porque o outro filho agrediu ela.
né? E aí na hora que eu cheguei, os meninos falaram assim pra mim, eu falei, vocês vão morar na cidade. Aí o 13 anos, ele chorou, olhou assim pra mim e falou assim, você jura, tia, que eu nunca mais vou ver isso? E aí eu falei, não, você não vai ter que mais passar por isso. Hoje a gente vai cuidar de vocês aqui na cidade. E aí eles começaram a chorar dentro do carro. Aí eu fui pra casa da sogra. Cheguei na sogra e aí conversei com a sogra, falei, olha, você fala pra ele que eu vou. Se ele vier aqui, conversei com os meninos, vocês vão falar, vocês vão fingir que estão dormindo. Todo mundo vai dormir e ele não vai tirar você daqui. Até vou sair daqui e vou passar lá na casa pra ver se tá tudo bem, porque ele já ligou falando que eu vou colocar fogo na casa da sogra e da própria mãe e dela. Vai matar todo mundo queimado e ia queimar o sítio também. E aí eu peguei e falei, liga o 90 e conta o que aconteceu. Aí eu peguei e falei, olha, eu vou passar aí depois de uma reunião que eu for, tá bom. E na hora que eu cheguei para fazer o boletim de ocorrência, um escrivão novo, ela me apertava aqui, eu tô roxa, ela falava assim, você jura que vocês do município, vocês não vão me abandonar? E eu falava, não, nós não vamos te abandonar, nós vamos coisa. E aí ela falou assim pra mim, eu pedi muito a Deus ontem à noite, na hora que eu liguei pro transporte escolar, porque eu não tinha a mínima noção de quem era essa mulher, né? E ela falou que ela não teve coragem no dia de sair da casa dela, porque teve a reunião da Dona Edileuza no assentamento dela, porque ela estava com muito hematoma e entendeu? E aí ela falou que, aí ontem eu pedi muito para a monitora do ônibus e o Fernando que eles são próximos dela, por favor, para ela ir, porque as nossas reuniões de segunda-feira não são momentos de apontamento, são momentos de reflexões para aquelas mulheres, onde a gente mostra que vocês não precisam viver nesse ambiente de violência. Os seus filhos não precisam viver num ambiente de violência, porque os filhos vão reproduzir a violência. Porque a partir do momento que uma mãe é violentada, o filho é violentado. E eu vi isso hoje, quando aquele menino falou aquilo para mim. Tia, você jura que eu não vou passar mais por isso? Que eu não vou ver mais a minha mãe passar mais por aquilo? Então, quantas famílias a gente sabe que está passando por isso, que ainda não teve coragem de procurar um CRAS, um CREAS, de contar para alguém, de ir na polícia? São várias, não é verdade? Então, nós, enquanto assistência social, que trabalhamos com a proteção social, o Conselho de Segurança, a Polícia Civil, a Polícia Militar, o Poder Legislativo e Executivo, eu digo que a Dona Edileuza, quando ela chegou aqui, ela veio com uma conversa assim, eu preciso trabalhar as mulheres. Você lembra disso, Bíblia? Ô, Bíblia, meu Deus do céu, eu não sei o que é para mulher, eu não sei o que é para mulher, eu não sei o que é para mulher, eu não sei o que é para mulher. E vinha atrás de mulher, eu falava, onde que eu ia parar com tanta coisa para essa mulher? Tudo elas, né? Era tudo elas, eu quero para elas. Mas eu entendia ela. No final, hoje, eu vejo que ela via que o homem, ela conseguia entender que o homem conseguia as coisas. E as mulheres sempre levavam um não. Isso no emprego, você entendeu? Isso, elas não conseguiam enxergar que elas poderiam ser donas da própria vida. Não é verdade? A minha avó, a mãe da minha mãe, ela criou 7 filhos sozinha. Ela foi abandonada pelo pai da minha mãe. Você entendeu? E todos eles viraram gente. Mas hoje, no mundo de hoje, é difícil alguém criar 7 filhos sozinho. Tudo é diferente hoje. Entendeu? Eu trabalho com famílias, hoje que eu cuidei no abrigo, quando eu entrei na prefeitura, que eles ficaram no abrigo. Hoje os filhos deles já estão no abrigo, você entendeu? Então, é muito triste a gente ver a realidade da cidade. Então, é coisas que só a gente sabe porque são coisas que não pode falar. Então, enquanto nós, enquanto proteção social, poder legislativo, poder executivo, conselho tutelar, polícia militar, civil e sociedade civil, nós temos as ONGs, maçonaria, Rotary, Rotarate, conseguir o quê? Levantar campanha social, ações comunitárias, de divulgação do quê? Nós estamos presentes na cidade, nós estamos aqui para fortalecer a população, para falar para ela, você precisa, você vai ter ajuda. Nós estamos aqui para isso. Nós precisamos mostrar. O CREAS trabalha de uma forma diferente do CRAS.
Quando você chega no CRAS, na frente do CRAS, você vê 100 pessoas lá na frente, porque esse é um público que vai atrás de benefício. O nosso público do CREAS é um público que a gente tenta proteger eles, entendeu? Então a gente tenta estar sempre localizado num lugar onde que não passa muita gente, porque é um público mais sigiloso, entendeu? A gente vai atender uma criança que foi abusada. A gente quer que essa criança esteja num lugar mais sigiloso. Tassi, seriam necessidade e vulnerabilidade? É isso mais ou menos que você quis falar desses dois órgãos? O CREAS, né? O CRAS atende. Proteção básica. CRAS é a proteção O CRAS é o Centro de Referência de Assistência Social, que ele faz trabalha um trabalho de básica. prevenção, benefício, Que é a proteção básica. Eu sou a proteção de média complexidade, uma proteção mais especial. E depois de mim ainda tem a alta complexidade, que vem quando não tem mais jeito de eu trabalhar aquela família, que eu olho para a Rejane e falo, Rejane, fiz de tudo, eu tentei salvar essa criança nisso, eu vou ter que colocar ela no abrigo. Eu fiz de tudo, eu tentei salvar esse idoso, ele vai ter que ir para o asilo, você entendeu? Esse deficiente não teve jeito, entendeu? A parte mais difícil É a do CREAS. a gente trabalha com uma parte mais complexa. Mais reduzido, quando mas já mais aconteceu. complexo. É como se fosse uma área Ali até que vai especializada. mais. especial. É que nem o CRAS, é tipo um UBS. Você vai lá, Se vai trata. consultar, porque você vai fazer um pré. Aí o CREAS, ele já é o hospital de emergência, já aconteceu. tudo Já é o CTI. lá. O hospital liga, eu tô com um idoso aqui que não tem Isso. acompanhante, Tassiane. O que você vai fazer? O que você vai fazer? Você entendeu? É uma situação. Ela fica em contato com o promotor, a todo momento. Se o promotor me ligar, eu vou fazer uma escuta de uma criança que foi. Se a delegacia quiser meu apoio meia-noite, eu vou levantar e vou apoiar a delegacia, você entendeu? A gente está aí para isso, nosso trabalho é em conjunto, né? Então, a gente tem esse apoio mais especializado. Então, a gente tem a reunião de uma forma geral, pode ir. Eu tento, na reunião de segunda-feira, que é para essas mulheres, reduzir o público para elas não se sentirem tão expostas. E eu tenho a reunião de sexta-feira. Vai todo mundo. Parece o carnaval, eu falo. Mas eles gostam, você entendeu? Que eu trabalho temas específicos. Temas como o quê? Negligências de pais e filhos com crianças, negligência de cuidadores de idosos, você entendeu? O que eles podem, o que eles não podem, que é o que eu tenho que trabalhar. Abandono. Mas na segunda-feira é temas específicos para violência contra a mulher, onde eu falo para a mulher, por que seus filhos têm que passar por isso? Hoje, além do poder público ajudar muito com o aluguel social também, igual essa mulher foi com o aluguel social do poder público municipal. O Tarcísio, através do governo do estado, ele criou uma lei o ano passado que chama auxílio aluguel, mas não necessariamente que essas mulheres tenham que gastar com aluguel. Ela pode gastar em benefício próprio dela e dos filhos. São R$500 por 6 meses, desde que ela tenha medida protetiva e ganhe menos de R$3.000. Então, como que elas chegam pra gente? Como que eu sei que está sendo essa medida protetiva? Há 2 anos a gente tem uma parceria com a delegacia. Toda mulher que faz o boletim de ocorrência, toda mulher, chega no dia 1º do próximo mês, a Rose, ela manda todos os boletins de ocorrência do mês pra gente. E a gente faz a busca ativa por essas mulheres. A gente vai atrás de todas. O atendimento, ele é um direito, ele não é uma obrigação. Então, existem mulheres que falam pra gente, não quero o atendimento. A gente respeita a decisão delas. Existem mulheres que falam pra gente, eu preciso do atendimento. Quando ela vem com o atendimento, não vem só ela, vem todo o núcleo familiar. Então, vem ela, vem os filhos e vem também o agressor. Você entendeu? E aí, às vezes, a gente vai entender lá a história do agressor que também foi agredido na infância dele, que também passou por isso, você entendeu? Alguns agressores, eles vêm por determinação judicial. Outros vêm porque a gente procura, por quê? Existem filhos na família que estão sofrendo por causa dessas relações do pai e da mãe. E os filhos não merecem estar no meio desse jogo, dessa disputa, desse conflito. Você entendeu? Então, o que a gente faz? A gente trabalha todo o núcleo.
E aí, durante 6 meses, o governo do estado de São Paulo paga R$ 500 para elas. Entendeu? Elas recebem no Banco do Brasil, eu sou a responsável por fazer o cadastro, eu mando e elas recebem por 6 meses. Como elas têm as reuniões, a gente manda a lista do governo das reuniões. Se elas participarem corretamente, o governo até renova por mais 6 meses. Se o governo vê que elas não têm interesse e melhora, o governo cessa nos 6 meses, entendeu? Mas é só dentro do estado de São Paulo. Hoje, Castilho, na nossa região da Drades, quantos municípios nossa Drades tem? 40? 45. Nós estamos em segundo lugar do maior número de benefícios. Nós não temos, a dona Edilza fez o concurso porque ela sabe da nossa necessidade, o Paulo, de RH. Nós não temos RH, mas eu trabalho sábado, domingo, eu, a Lília Fernanda, atrás delas, para quê? Porque a gente possa garantir os direitos dela e das famílias dela. Vai começar a chamar, né? E agora nós vamos começar, em nome de Jesus, chamar esse concurso, né? A convocar, porque é um direito não só delas, mas é um direito, a gente tem os outros a serem atendidos também. Então, assim, nós temos 21 mulheres hoje, é o segundo município aqui da nossa Drades, que é da Alta Noroeste aqui, que tem mais benefício do estado de São Paulo. O primeiro, acho que é 27 mulheres, que é Mirandópolis, que é um pouco maior que a gente. Mas a gente vai atrás de todas, oferta Então, na região de atendimento. Araçatuba, né, que a Drades atende. Nós somos o segundo. Segundo lugar, gente. Nós já chegamos a ser o primeiro. Primeiros casos de De violência doméstica? Sempre. Né? A violência é um problema no Brasil e em todo lugar. Eu observo, assim, como funcionária, que o ser humano está ficando muito frio. E a estabilidade emocional é muito grande. Então é um lugar que a atenção, a gente recebe problemas e as drogas, né? é a família, bebida, droga. Então, a procura é muito grande. Não dá para falar que o caso, o problema só está na cidade grande, só está em São Paulo. Não, só cidade pequena. E aqui a gente conhece, porque todo mundo conhece. Todo mundo. Sim. Esse que é o bom da cidade pequena. Não tem classe social também. Não tem classe social. Exatamente. O atendimento na delegacia é igualitário. É desde a pessoa simples, a pessoa humilde, a pessoa que tem um poder aquisitivo melhor, ela será atendida do mesmo jeito. Lá, aqui em Castilho, eu como funcionária, trabalho ali com o Dr. Genivaldo, não tem diferenciação. Né? O direito está para todas. A gente orienta aqui a questão que eu cansei de ligar para a Tassiane, ó. Tá, o problema assim, vou pedir para passar aí para vocês, se vocês sabem como fazer o atendimento. E algumas até perguntam pra gente assim, qual que esse cara está vendo? Por quê? Porque nós temos a parceria com o benefício delas. Mas às vezes, como nós moramos numa cidade pequena, eles não querem exposição. E eles não entendem que não é exposição, a gente quer proteção. Você entendeu? O nosso intuito, na hora que a delegacia manda o boletim de ocorrência, é protegê-la, proteger um filho, uma criança, um adolescente que está ali dentro. Além disso, o CREAS faz as campanhas. Como eu disse, em agosto, nós temos o Agosto Lilás, que é o mês de combate e conscientização da violência contra a mulher. Eu vou passar para vocês a data que eu já tenho, a gente já fechou os nossos teatros, a gente já fechou nossas palestras, porque com criança e adolescente, com criança a gente faz teatro lúdico. As crianças escorrem as lágrimas das escolas assim. Por quê? Porque é o que eles estão passando dentro de casa. Então, hoje, esse ano, antes, eu vou me reunir com a escola, fazer uma proposta para quem já sabe ler e escrever, deles fazer uma cartinha, colocar na caixa de segredo e a gente tentar ajudar essa família, se eles quiserem. Você entendeu? Os maiores, para você ter noção, eu trabalho com os maiores em roda de conversa. E o Armel é uma escola muito grande, então a gente vai dividindo em turmas. Vem uma turma, vamos conversar sobre isso. Meu namorado tem que dar a senha do celular, a senha do cartão do banco, a senha do WhatsApp, a senha do Facebook. Por quê? Porque eles acham que isso é uma prova de amor. Eles não veem que eles estão invadindo uma privacidade. Eles acham que isso é uma forma de amor. Que o excesso de ciúmes, não, ele está com ciúmes de mim porque ele ama. Que não é uma violência psicológica. Então, esse ano, eu sentei com as meninas que a Regiane falou, esse ano nós vamos trabalhar a violência contra a mulher de uma forma diferente. Além do aluno, a gente vai levar os pais para dentro da escola.
Então, esse mês eu estou na escola trabalhando gravidez na infância e na adolescência, que infelizmente no município o número está aumentando. Então, nós vamos trabalhar com pais e filhos de 6º ao 3º colegial. E aí, e o bullying também esse mês. E aí, no agosto e maio, nós vamos trabalhar o Maio Laranja, campanha de abuso sexual. Tanto aí, a forma de trabalhar a criança é uma, trabalhar o adolescente é outra. Né? Aí nós vamos para agosto, violência doméstica. Nós vamos trabalhar pais e alunos. Porque a gente precisa que os pais enxerguem o sofrimento dos filhos diante da violência que eles estão calados. Você entendeu? E a gente precisa mostrar para as mães que hoje o poder público está de portas abertas para elas, do que elas necessitam para auxiliá-la. Sei que muitas delas falam, mas eu sou dependente financeira. Não, o poder público vai te ajudar. O governo do estado vai te ajudar. Nós temos aluguel social, nós eu gostaria até de fazer nós encaminhamos cadastro único. Respaldo na questão do aluguel social, né? Você falou do aluguel social do governo do estado, que beneficia as mulheres vítimas de violência. O município, ele também tem o benefício do aluguel social, no qual nós temos recebido uma demanda muito grande, mas esse ano, eu falo que esse ano Aumentou muito. Exatamente. Porém, o aluguel social, ele tem uns critérios. Ele não é que nem o benefício do kit natalidade, É diferente, do auxílio funeral, do benefício dos gêneros alimentícios, que é a cesta básica. Nós temos o benefício do aluguel social. Mas para quem que é o aluguel social? É quando tem uma calamidade pública. A casa pegou fogo, inundou, desabou, alguma intervenção da natureza e do poder judiciário. Visando que nós temos 21 mil habitantes na nossa cidade. O benefício do aluguel social, a Regiane está aqui, não me deixa mentir, se a gente tiver entre 8 e 10, é muito. A gente não consegue atender, por exemplo, famílias que todos os dias nos procuram com relação que não consegue, o município não consegue abraçar essa questão de moradia, do aluguel social. Eu não consigo pagar. Se a gente for abrir para isso, a gente não consegue. Uma medida só para uma situação, uma crise naquele momento. É uma situação definitiva. Exatamente, é um benefício eventual. Como é que ele funciona? Tem critérios. Exatamente, tem critérios. Ele é eventual, durante um ano, tem um valor, tem as condições no qual a família se encontra naquele momento. Nós tivemos uma situação agora que a casa do senhor pegou fogo, tem várias crianças, são situações assim esporádicas. É um benefício mais criterioso. Por quê? Porque o poder público ele não consegue abraçar todas essas famílias que infelizmente na nossa cidade necessitam de moradia. Então é bom a gente deixar isso claro, né? E saber também que tem os critérios a serem cumpridos, porque esse ano foi a procura por questão do aluguel social, cada dia mais ela tem aumentado. Eu comentei até com a Regiane que esses dias eram 9 horas da manhã, já tinha sido 5 pessoas que tinham me procurado com relação. Exatamente, melhoria habitacional. Mas o prefeito, assim como o poder legislativo, eles estão em busca, né, de programas de habitação, né, Dona de Deus? Para construção de casas com a CDHU, esses convênios já estão procurando, porque eles sabem da situação do município, não só quanto ao aluguel, mas sabem das pessoas que moram de aluguel e necessitam de financiamento, se não conseguem através da Caixa, e o Poder Legislativo e o Executivo já estão se prontificando. Aprovamos a compra da área, né, para a construção das 20 casas lá construção de casas, né, visando essa situação. Essas outras 80 também? As 80 já está tudo certo, né? Tá tudo no sistema, vamos ver agora, né? Se vai liberar. Tomara a Deus que sim, vai atender. Agora depende da liberação, nossa, né? Tem pessoas que ligam pra gente e as pessoas, aconteceu já comigo. Teve um programa lá daquelas 20 casas do parque e tinha uma mulher na frente da foto ilustre
na frente de uma casa com uma criança segurando. Eu lá em Tupã trabalhando. A mulher ligou para mim, pelo amor de Deus, já está dando casa, já foi 9, só tem 11. Eu falei, não é assim que funciona. Não é assim, tá lá o prefeito, tá na foto entregando a chave. Mulher com a chave desse tamanho, daquela de papelão, que é a foto ilústra. Eu falei, não, calma, filho, não é assim não, isso é uma foto do plano. Do governo, então, e outra, você vai ser feita uma avaliação, um critério sobre cada pessoa, vai ser divulgado nas redes sociais. Eu tenho certeza que vão colocar carro volante, moto para estar passando para as pessoas, né? E elas vão ser avaliadas pela situação de momento que elas estão. Aí depois dessa preleção vai ser feita uma nova avaliação em cima desses nomes para ver quem realmente vai ganhar essas casas, né? Dessas 20 do PAC. Agora das 80 aí, eu acredito que vai ser também feita uma avaliação e depois vai ter um sorteio. Mas não é assim, direcionada, como já pegou 9, daqui um pouco chega com mais 2 aqui, ó, só mais 2, então. É importante mesmo a gente deixar. É importante, essa fala sua, muito importante, e a gente está podendo orientar as pessoas, que tem muitas pessoas que não tem noção nenhuma de como funciona, então já entra em desespero, porque é a ver ali a oportunidade da vida dela. Né? A questão do órgão social do governo do estado precisa ter o boletim de ocorrência, não é isso? Precisa ter a medida protetiva, né? E ganhar até R$3.000 a mulher. Eu penso, eu faço cursos, né? E eu vejo que o nosso município está muito à frente, por ser pequeno, de outros municípios. Para você ter noção, uma moça que tem esse aluguel social, ela mudou de Caxias, ela foi morar numa outra cidade próxima à capital. E ela chegou lá e falou, aqui ninguém me atendeu com isso aqui não. Eu fui falar que eu estou morando aqui, que eu recebo aqui, como que eu faço para renovar, e aqui ninguém sabe disso aqui não. Falou para mim, uma cidade grande. Falta informação. Entendeu? Então, eu penso assim, ó, nós temos grupos no CRAS, nós temos grupos no CREAS, nós temos assistentes sociais, nós temos psicólogos da saúde, porque nós trabalhamos não só a vítima, mas nós trabalhamos o agressor, porque no meio de tudo isso tem as crianças. Nós trabalhamos a criança, a Bíblia está aí com o projeto Renascer, que é para criança de 6 a 10 anos, que fora o horário da escola. Dentro das escolas nós temos campanhas educativas para tratar o tema de violência doméstica. Temos também todo um suporte do Poder Executivo e do Poder Legislativo. Temos a Polícia Civil, a Polícia Militar, o Conseg, que atua também nos ofertando suporte para trabalhar com essas mulheres, entendeu? Estamos, na realidade, 24 horas à disposição da população. Se me ligarem meia-noite, se me ligarem 7 horas da manhã, 6 horas da manhã, eu estou à disposição, à frente ao CRES, assim como à frente à Viver no CRAS, a Regiane na assistência, a Flávia, o pessoal dela na Polícia Civil, entendeu? Então, eu acho assim, nós estamos ainda caminhando, mas nós já conseguimos alcançar muito e vamos melhorar bastante ainda, porque não é por falta de vontade, estamos aqui para aprender a cada dia, entendeu? Mas o que a gente puder fazer para proteger uma família que está numa situação de violência, para que isso não exista mais naquele núcleo familiar, nós do Poder Executivo estamos aqui, do Poder Público, estamos aqui para auxiliar aquela família. E hoje, Tassi, depois daquela fala do atendimento de hoje, eu liguei para a Grátis para receber, para nos fortalecer mais informações, né? Então, eles também têm essa rede de apoio de casas que acolhem mulheres nessa situação momentânea. Eu tenho que sair desse ciclo vicioso de violência com a minha família, mas o meu núcleo familiar não é daqui, eu estou aqui por conta desse relacionamento, a minha família mora em outro município, mas eu não consigo chegar lá até hoje. Hoje sai daqui e chega lá. Nós temos um aparato que quando são municípios vizinhos, são municípios próximos, nós conseguimos até conduzir essa pessoa através do benefício da passagem ou até por nossa própria viatura, levá-los até o destino de segurança. Mas a Grátis hoje não me esclareceu que numa situação dessa,
a gente encaminha um ofício solicitando essa vaga nessa residência para mulheres, né? São as casas de apoio. Fazem esse intermédio da casa de apoio no mesmo dia, na mesma hora. É aqui na região mesmo. Uhum. Olha que importante, né? Então, Eu já posso falar. A Dracena tem mesmo. Posso falar de uma situação, eu já escondi uma mulher em casa. E na época. Eu já até liguei para você. Pois. A gente, quando eu estava no conselho tutelar, a gente conseguiu o acolhimento com um abrigo por causa das crianças, né? Mas essa mulher, a criança, ela mandou para casa da mãe, né? E ela ficou na cidade, que ela não tinha conseguido escapar do rapaz. E falaram de mim para ela e eu escondi ela em casa, né? Até a gente conseguir tirar ela de Caxias. Ela fez boletim de ocorrência, né? A medida protetiva, e o policial tirou ela da cidade para ela voltar para a cidade. Porque na época a gente não tinha para onde assegurar a segurança dela, né? Então é muito importante isso, né? As mulheres saberem que a gente tem a Caxias tem esse serviço, né? E a gente consegue, a gente é um conselho de comunidade de segurança, juntamente com a Polícia Militar Civil. Essas demandas, quem trouxe essas demandas para a gente foi os policiais, né? O delegado, né, o doutor Genivaldo, ele falou: olha, se vocês ajudar a resolver essa questão da violência contra a mulher, eu tiro férias, né? Então, a Polícia Militar também. Então, nós, do Conselho aqui, a gente só está aqui para abrir esse espaço, levar para o Executivo e Legislativo a demanda da polícia. Eles têm essa demanda, então o papel deles é a questão de execução, vão executar a prisão, e a parte de prevenção é do município. Então, por isso que tem o Conselho de Segurança, né? Então, todas as nossas reuniões é a primeira segunda-feira de cada mês. Então, nós estamos fazendo reunião essa segunda reunião, março e abril, foi aqui na prefeitura. Quero agradecer aí a oportunidade. Na outra reunião nós fizemos lá no Conselho Tutelar, e nós estamos à disposição. Fazendo CREAS. Na próxima reunião vamos fazer no CREAS, para entender melhor o CRAS, porque levar o conselho, a polícia, porque, gente, eles precisam de apoio, né? Está aqui a Flávia, pela Polícia Civil, como eles fazem a prisão, fazem o atendimento, mas antes, quem pode fazer isso, né? Então, por isso que a gente leva isso para vocês, né? Então, é meu terceiro mandato do Conselho de Segurança. E quantas vezes a Leia está aqui, me ajudou várias vezes a atender. Vai ter a polícia, vai estar lá na reunião, dá para falar para a polícia isso. E a gente é o canal para a polícia, né? A gente é a sociedade civil, nós somos cidadãos aqui de Caxias, então a gente senta com a polícia. Olha, a gente recebeu uma denúncia assim. Olha, isso aí a gente já está vendo, já está assim, assado. Então a gente senta para isso, para olhar, tem um poste que não está funcionando, tem uma rua que precisa de uma ajuda, né? As praças, de tudo que a gente manda para a prefeitura, é porque a polícia passa para nós, né? Então nós aqui só é um apoio mesmo, né? Está aqui o Formiga aqui, né? Como professor, está nas escolas, traz também umas demandas sobre as escolas, a gente passa para a educação, olha, está assim, essa. Então, se a gente se unir, gente, a gente vai ter uma melhor cidade possível, né? Ninguém faz nada, né? Não, sozinho ninguém faz nada, né? E a sociedade, ela está se mobilizando. Porque quando você fala que entre brigas de marido e mulher ninguém mete mulher, às vezes eu não meto aqui, agora na sua frente. Mas o Diz que 100 está bombando. Então, todos os dias, nós recebemos 3, 4 denúncias anônimas com relação à violência. Eu quero parabenizar quem denuncia. Porque, gente... E é anônimo mesmo. É anônimo mesmo. O povo tem medo de fazer você denúncia. Você tem detalhes da denúncia, criteriosos, e é anônimo, não sabe quem é. Não sabe. Aí, ali, eu falo, Tassi, você recebeu? Conselho Tutelar recebeu? Sim. Vamos dar resposta para o MP, porque tem denúncia. Então, essa semana eu recebi, e é domingo e feriado, não tem hora. Não. Você abre o computador, está lá, pipi. Direitos humanos já devolve para a cidade. Então, Às vezes está tendo denúncia, o nosso trabalho está chegando nas pessoas. Então, a comunidade está se movimentando.
Né? E é bom que a gente divulgue. Não aparece o denunciante. Não aparece. O denunciante fica no anonimato, ele pode denunciar tranquilamente. Pode denunciar. Tem que denunciar, gente. Tem que denunciar o idoso maltratado, Sim. tem que denunciar a criança negligenciada, tem que ser denunciado tudo que vocês verem que está sendo prejudicado alguém, tem que ser denunciado no DISC-100. É anônimo. Ó, eu moro perto, a situação é essa. O inquérito não cabe a nós. Se for arquivado, se não for, não é, Flávio? Cabe lá ao Ministério Público. A nossa parte tem que ser feita. A nossa parte nós vamos Então, fazer. chega lá o relatório diz que denúncia lá, você vai ter que apurar. Né? Se é verídico ou não, pelo menos a parte você fez. Se for verídica, o delegado lá chegou na delegacia, ele vai instaurar o inquérito. Né? Sobre esse fato aí. Agora, se não apurou, viu que não é verídica, a nossa parte. Nós fizemos, mas está tudo documentado. Exatamente. Isso daí, toda visita que é feita, é tudo documentado, não é brincadeira. Né? Bom, eu quero passar aqui para a Leia, né? Membros aqui, depois Formiga. Depois a gente vai estar encerrando, depois cada um fala um recadinho para nossos. Quem estiver acompanhando aí essa reunião, essa roda que vai estar muito boa. Nossa, gente, as falas estão assim, encontrando, né? Nossa, está muito boa mesmo, eu estou amando. Mas eu gostaria, eu ouvi um pouco a Leia, depois o Formiga, né, que está na escola, está todo dia com as nossas crianças, né? Dá uma fala, um exemplo, o que você acha depois, como homem, né? Pai de família aí, né? Ele é muito importante, sempre traz algumas coisas pra gente, está aí para os jovens, não só na escola, mas também no handebol, né? E gostaria que você falasse um pouquinho, né? Depois você pode tirar pai ou ímpar, você é leve ou você. Ele jogou pra mim já. Jogou. Gente, eu acho que isso daqui, né, que a gente está fazendo, a gente está conversando, né, com órgão público, com o legislativo, executivo, tudo, ajuda, né, muito, porque a gente está aqui visando a melhoria da população, né, no geral, das pessoas com problemas, que estão precisando de ajuda. Então, as coisas só andam quando tem união. E aqui na mesa estão as pessoas que realmente podem ajudar. São os órgãos públicos que mexem com isso, que é a Tassiana, do CREAS, do CRAS. E é essencial esse tipo de movimentação, esse tipo de reunião, porque a gente vai falando, né? Que tem muita denúncia, o pessoal do CONSEG, a gente recebe muita denúncia, e a gente precisa de vocês, porque a gente não faz nada, a gente só repassa, a gente só une. Né? Então a gente leva para vocês as denúncias e é vocês que fazem o papel, né, o trabalho maior. Então, assim, esse tipo de contato entre a gente, entre todo mundo, é muito bom. Porque tem mais chances, né, de estar ajudando uma pessoa, ela está salvando até vidas. E é essencial isso daqui. Achei super interessante todo o trabalho que está sendo feito, né? Nós fazemos as nossas reuniões lá e isso era um dos assuntos que colocou em pauta, né? Toda reunião tem a pauta dele. Isso, e saber de tudo isso que está sendo feito pelo poder público eu achei muito interessante. Muitas vezes a gente não tem essa informação, né? E eu acho que é super importante falar de todo esse trabalho que está sendo feito. Eu tinha dito, né, Formiga? Eu estou lá dentro e não estou sabendo de tudo que está sendo feito. Eu acho interessante. A ideia é trazer visibilidade de vocês. Isso, também. E uma coisa que você falou do projeto aí dos homens. E a gente tem que começar na base, com as crianças. Esse trabalho é importante. Porque essas crianças vão virar adolescentes, vão virar adultos. E se não pode reproduzir. Então, acho que um trabalho feito com essas crianças vai ser super importante. Acho que é isso. Bom, a gente está aqui, quero agradecer, viu, Dileuza, né? Na sua presença, o prefeito também, na sua presença, viu, o legislativo, né? O João Paulo, que falou para mim que você estaria apresentando. Flávia,
Quero agradecer pela sua presença, parabenizar pelo seu trabalho também, além de ser mulher, está aí nessa guerra, nessa luta, né, pelo doutor Genivaldo. Ele falou, eu vou estar muito bem representada. Eu falei, já sei quem é. Do jeito que ele falou para mim, já sei. Então, pelas meninas, Rejane aí, pelo seu trabalho, né, Tassiana, Lídia aqui, meus colegas do conselho, muito obrigado, gente. Olha, quero convidar vocês, toda primeira segunda-feira de cada mês é reunião ordinária do Consegue, né? Então a gente não sabe ainda a pauta, né? A gente fica esperando pelos policiais, às vezes eles mandam, ó, quero essa pauta aqui, e a gente, e a população que quiser ter algo para denunciar, pode nos procurar, né? Que muito carinho, se for questão de executivo, legislativo, o Consegue vai levar para vocês ver o que está acontecendo, para nos ajudar. E a gente vai... a única intenção nossa é ter Caxias melhor. Só isso. Né? Boa noite a todos e muito obrigada. Gente, olha, nós vamos pagar o